nós vamos conversar sobre um tema extremamente interessante e importante dentro do direito constitucional. Nós vamos falar sobre os direitos fundamentais. Mas há tanto o que se falar sobre os direitos fundamentais que em muitas faculdades de direito, na verdade, essa matéria acabou se tornando uma disciplina autônoma, deslocada aí da ementa de direito constitucional. Então nós vamos procurar tratar sobre questões que normalmente os professores não conseguem abordar em sala de aula, que são questões mais peculiares e aí que também são extremamente interessantes e importantes para você. Vamos começar aí com uma informação que é simples, mas importante. Primeiro, quais são os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são todos aqueles que estão colocados no título 2 da Constituição Federal. E o título 2 vai do artigo 5º até o 17. Normalmente, em sala de aula, nós conseguimos conversar e precisamos falar, devido à importância, com mais vagar em relação ao artigo 5º. Mas é importante que todos saibam que direitos fundamentais são todos aqueles que estão colocados do 5º até o 17. Mas então, por que nós conversamos mais e damos maior importância, vamos dizer assim, ao artigo 5º? Porque o artigo 5º traz os direitos e deveres individuais e coletivos. E esses direitos e deveres individuais e coletivos são protegidos como cláusulas pétreas. Foram eles que foram delimitados e estão lá elencados no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. E aí vai uma segunda curiosidade. Por quê? Observe, se você for até o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, você vai ler que são protegidos os direitos individuais. E aí, por quê? Apenas os direitos individuais, se no artigo 5º nós temos lá os direitos individuais e coletivos. Quem nos explica o porquê dessa diferença entre uma proteção, o que está protegido lá como cláusula pétrea e o que está disposto no artigo 5º é o professor José Afonso da Silva. Ele explica que no anteprojeto da Constituição, antes de ser aprovado o texto final, estavam destacados os direitos individuais e os direitos coletivos. E depois, quando se fundiram os dois artigos, o constituinte originário acabou não incluindo na cláusula pétrea, no artigo 60, à disposição direitos individuais e coletivos. Entretanto, a doutrina corrigiu essa falha do constituinte originário e explica e entende que todos os direitos que estão postos lá no artigo 5º, os direitos individuais e coletivos, são sim protegidos e considerados cláusulas pétreas. Então, essa é uma curiosidade histórica que normalmente não é muito debatida em sala de aula. E aí, um último ponto extremamente interessante é em relação à palavra dever. Quando você lê o que está disposto no capítulo 1, que está acima ali do artigo 5º, do caput do artigo 5º, você identifica a palavra dever. Mas ao longo do artigo 5º e os seus 78 incisos, você não consegue identificar o que é especificamente, onde estão os deveres. Bem, primeiro, a palavra dever está posta ali, por quê? Porque o Estado tem o dever de respeitar aqueles direitos que estão colocados ali no texto constitucional. Eles são considerados os limites, principalmente em relação aos direitos individuais, que são os direitos de primeira geração. Então, são colocados ali aqueles limites em relação aos quais o Estado não pode avançar em relação à esfera privada do cidadão. E é tão importante que esses direitos fundamentais, que esses direitos individuais e coletivos sejam respeitados, que o Estado tem que oferecer mecanismos, instrumentos para que o cidadão possa defender esses direitos. E aí nós temos lá colocados, também no artigo 5º, os remédios constitucionais, que servem para defender e reclamar esses direitos fundamentais. E aí, por fim, nós encerramos dizendo também que os direitos fundamentais, eles têm um caráter dúplice, ou seja, eu tenho este direito, eu respeito e espero que o Estado respeite este direito que eu faço jus,
e eu também preciso preservar e respeitar e observar este direito em relação às outras pessoas, aos outros cidadãos. Então, ele tem este caráter dúplice, ele é um direito e ao mesmo tempo ele é um dever, porque eu tenho o dever de respeitar este direito em relação ao outro. Bem, pessoal, sobre direitos fundamentais, foram essas as curiosidades que eu resolvi conversar com vocês hoje e nós podemos falar sobre esse tema num próximo encontro e podemos estender em relação a outros assuntos também. Fiquem conosco, até uma próxima. Obrigada, tchau, tchau.